Paz do Senhor, meus irmãos, e um ótimo dia. Vamos começar com alegria, agradecendo nosso papai, nosso Deus, por esse dia que estamos de pé com saúde, respirando, para mais uma oração da manhã. Então, meus irmãos, nesta manhã nós vamos falar que morrer para viver, abrindo mão do eu para seguir a Cristo. Que o cristianismo é um convite a uma vida dedicada exclusivamente à glória de Deus. Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 1 em diante fala: Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, meus irmãos, nós temos que entender que seguir a Jesus não é um processo automático, ou mecânico e refletido. É uma decisão cotidiana e consciente que tomamos debaixo da operação do Espírito Santo em nossas vidas. É nesta perspectiva que devemos pensar como o nosso relacionamento com Cristo como uma dádiva celeste que nos foi amorosamente concedida, que jamais venhamos nos esquecer de que somos filhos amados, gerados pela graça do Pai para a realização de boas obras. Porque, meus irmãos, a graça que nos faz mudar de vida. O argumento de Paulo aos Romanos a respeito da operação da graça é a resposta a ela irrefutável. O apóstolo do gentio lembra aqueles irmãos que tudo que eles necessitavam para alcançar a bênção da salvação já havia sido conquistado por Jesus Cristo. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 6 em diante diz: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo morreu nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aí a gente entende, meus irmãos, Paulo explicando, naquela época e falando aqui através da Escritura para nós o que Jesus Cristo fez, porque não tinha ninguém em cima dessa terra aqui que poderia fazer algo grandioso. Só Jesus Cristo, nosso próprio Deus, a palavra diz, ele deixou a sua glória e desceu para a terra, fez no Filho unigênito de carne e osso, para aquele que todo que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então temos que crer que Jesus salva, e assim a gente ter uma vida eterna com ele lá no céu. Então a gente tem que dar esse primeiro passo de arrependimento, porque você está vendo este mundo pecaminoso, onde só há destruição, onde Satanás e seus demônios está tomando de conta e está usando as pessoas e levando elas pelo mesmo caminho que ele vai, que é para o inferno. Então temos que entender isso, que a graça veio pelo nosso Salvador Jesus Cristo, e temos que fazer isso, dar o primeiro passo. Então, meus irmãos, diante dessa maravilhosa constatação do amor de Deus que já está demonstrado, como devemos responder, menosprezando, vulgarizando a graça salvadora que nos foi concedida por meio de uma vida arrogantemente marcada pelo pecado? A resposta de Paulo é incisiva: jamais.
Quem teve acesso à maravilhosa mensagem do Evangelho é consciente do sacrifício sálvico de Cristo em favor de toda a humanidade. Tem o dever espiritual e moral de viver conforme a dignidade que o reino de Deus exige do seu súdito. Nunca devemos proceder como um fariseu legalista, acreditando que a salvação vem por algum tipo de artifício humano. E também nunca viver como um libertino, considerando a graça que liberta qualquer um, salvo conduto, um passaporte para uma vida inconsequente e pecaminosa. Então devemos entender isso, meus irmãos, que a gente tem que andar através do discernimento da palavra, e o Espírito Santo vai nos guiar no caminho reto, para assim a gente estar um dia no céu com nosso Salvador Jesus Cristo. Como está falando aqui, não é de qualquer jeito que a gente vai para o céu. Temos que andar através da palavra, das escrituras, dos mandamentos que Deus deixou para conosco. Então não adianta você viver de qualquer jeito que você acha que vai para o céu. Existe o inferno e o céu. Então aqueles que viver de qualquer jeito, que não crê que Cristo salva e ter uma vida transformada para assim fazer a obra de Deus e andar no caminho reto, que é crendo no nosso Salvador Jesus Cristo, não tem como ir para o céu, não tem como ter contato com o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos falar um pouco aqui o batismo como uma imagem pública de nossa decisão interior. Para o crente, o batismo não é um mero ato religioso, ou um rito de passagem, ou um ato público de submergir nas águas batismais. Indica nossa convicção pessoal de salvação por meio de uma identificação com o Cristo que morreu por amor a nós. Desta maneira, constitui-se a analogia do batismo para um discípulo de Jesus. Assim como a morte do Mestre decretou a garantia de nossa vitória final sobre o pecado, também nós, por meio do batismo, anunciamos ao mundo que já não mais nos identificamos com as obras das trevas, pois morremos para elas, e que de agora em diante vivemos exclusivamente para a glória de Cristo. Porque a gente entende, do batismo ali nas águas, que a gente vai ser transformado. A gente sabe que ali é algo simbólico, mas a gente tem que entender a importância ali do batismo, quando a gente submergir ali nas águas e retornar, é morrer o nosso eu e viver outro eu. Então a gente vai renascer de novo. Então a gente vai viver para Cristo. E a gente tem que entender essa transformação, porque a gente vê muitas pessoas, até famosos, indo ser batizada, lá no Rio Jordão, onde Cristo foi batizado. Então não é o local, a água é um símbolo, é simbólico. Não é a água de lá do Rio Jordão, ela é mais sagrada do que a água daqui do nosso país, por exemplo. E a gente tem que entender, é simbólico. A gente tem que entender a importância de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, seguir o Mestre é a própria razão de ser de nossa espiritualidade. Na sociedade decadente que vivemos, as pessoas estão sempre em busca de seu ego, de suas ambições carnais, do pecado. É urgente uma guinada da humanidade em direção a Cristo. Ele morreu e ressuscitou para nos libertar do jugo do pecado. Então temos que entender isso, que Jesus Cristo ele é o nosso único Salvador. Ele é o único caminho que nos liga até o Pai, ao nosso Deus Todo-Poderoso, e Ele é o único caminho que nos leva para o céu de glória, para uma vida eterna. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, obrigado, papai, por mais esse dia que estamos aqui de pé, respirando, Pai. Precisamos de Ti neste dia, Pai. Coloca os anjos ao nosso redor, Pai. Nos livra de acidente, assalto, do homem mau, do inimigo nessas ruas perigosas.
Abençoa, Pai, cada um de nós, Pai, que está ouvindo neste momento, Pai, esta oração, Pai. Nos renova, nos fortalece, Pai. Precisamos de Ti a cada segundo, ó Deus. Nos ilumina, cura de todo mal, de toda enfermidade. Repreende todo espírito maligno, toda inveja, toda feitiçaria, Pai. Continua conosco neste dia, que possamos ter um dia alegre e abençoado com a Sua presença, Papai. Só temos que agradecer no nome santo, nosso único Salvador, Jesus Cristo. Amém.